Oi, pessoal, aqui é a Nana, sejam bem-vindos ao Na Hora Duas Vezes. No vídeo de hoje eu decidi trazer aqui pra vocês a história do Simon Leviev. Ele ficou mais conhecido como golpista do Tinder, depois que a Netflix decidiu fazer um documentário não autorizado sobre ele. Pra resumir bastante aqui pra essa introdução, gente, o que esse homem roubou e o tanto de gente que esse homem enganou não tá escrito. Eu fiquei me perguntando quem é ele, de onde ele veio e como que ele conseguiu sair impune. E, bom, eu fiz a minha pesquisa e decidi trazer pra vocês mais informações sobre ele. Eu espero que vocês gostem. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir pra vocês deixarem um like aqui, se inscreverem no canal, ativarem o sininho da notificação e quem sabe compartilhar esse vídeo pra me ajudar a crescer o canal e trazer cada vez mais casos aqui pra vocês, tudo bem? Então é isso, vamos lá! Para começar, o Simon Leviev não era Simon Leviev. Ele nasceu Shimon Yehuda Hayut em 1990 em Ramá Eshaunan, numa cidade judaica ultra-ortodoxa chamada Bnei Brak, lá em Israel. Com 15 anos ele se muda para o Brooklyn, Nova York, com amigos da família, mas não demorou muito para que ele começasse a passar a perna nos amigos da família e roubando os cartões de crédito deles e afins. Então isso mostra que já na adolescência ele já praticava fraude, já era uma coisa dele já. Em 2011, quando ele tinha mais ou menos 21 anos, ele foi acusado de roubo, falsificação e fraude por descontar cheques roubados. Ele roubou um talão de cheques de uma casa que ele estava trabalhando como jardineiro e fez um cheque de 250 mil nis. Nis, eu dei uma pesquisada, é um novo shekel israelense, é a moeda lá de Israel. E ela vale um pouquinho mais do que o real, então seria mais ou menos um pouco mais de 300 mil reais que ele roubou. Com isso ele compra um Porsche e... imagina comprar um Porsche. E, enfim, depois ele vendeu o Porsche, começou a fazer aulas de aviação, aí tirava fotos com a roupa, dizia para as pessoas que eram... para as pessoas que ele estava tentando aplicar golpe, que ele era um soldado israelense numa missão secreta, por isso que ele usava roupa de aviador. Era um rolê todo esquisito. Ele também roubou cheques em brancos dos pais de uma criança que ele estava trabalhando como babá. Era uma criança de 4 anos que ele estava cuidando. E quando ele percebeu que tanto a família quanto as autoridades estavam atrás dele, ele simplesmente abandona a criança num playground e some. Em 2012, ele é indiciado por um tribunal israelense acusado de roubo e de falsificação de cheques e também por abandonar uma criança. Inicialmente, ele nunca apareceu no tribunal. Ao invés disso, ele pagou 10 mil nis por um passaporte falso, usando um pseudônimo de Mordecai Nissim Tapiro, e com isso ele atravessou a fronteira da Jordânia. Ele foge para o Chipre, mas ele volta para Israel um mês depois. E de alguma maneira, eu não sei como ele conseguiu isso, mas ele conseguiu mudar legalmente o nome dele para Simon Leviev. Eu não entendi como as autoridades deixam um foragido da polícia mudar o nome legalmente. Eu realmente não sei, mas ele conseguiu essa façanha. E por que ele escolheu esse nome? Esse é um nome de um magnata dos diamantes russo-israelense chamado Lev Leviev. E com esse novo nome dele, ele dizia que ele era filho desse cara. Então, quando ele começou a aplicar golpes pelo Tinder, golpes através do Tinder, ele dizia que ele era filho do cara, que o cara ele tinha essa empresa de diamantes. E as pessoas iam lá pesquisar e realmente viam que o cara tinha uma empresa de diamantes. E, enfim, ele conseguia enganar as pessoas, né? Ele conseguia provar que ele era um multimilionário. Em 2015, ele consegue fugir para a Finlândia e lá ele é preso depois de enganar várias mulheres. E quando ele é preso na Finlândia, ele alega que havia nascido em 1978, no caso seria 12 anos antes do ano que ele realmente nasceu. E lá ele é encontrado com 2 passaportes falsos, 3 carteiras de motorista falsas,
2 autorizações de voo falsas e 5 cartões de crédito da American Express, adivinha? Falsos também. Depois de terminar a sentença mais cedo, não sei porquê, que ele terminou mais cedo, muitas coisas nessa história eu não sei por que aconteceu, mas aconteceu. E aí ele começa a viajar à Europa e continua enganando várias mulheres. Principalmente na Alemanha, onde ele usava o codinome Michael Bilton. Mas ele usava principalmente o nome, agora novo nome verdadeiro dele, né? Que era realmente o nome dele. De herdeiro de Império de Diamantes. Com isso, ele encantava, e isso você pode ver no documentário, ele encantava várias mulheres com presentes luxuosos, levava ela para jantares caríssimos, eles saíam de jatos particulares, e tudo isso usando o dinheiro de outros golpes. Aí depois que ele conseguia ganhar a confiança da pessoa, passavam-se meses, e depois dele se apresentar, digamos assim, como um príncipe, porque não era. As pessoas pensam que, que otária, que mulher otária foi enganada, muito burra, não sei o quê. Eu sei que o primeiro pensamento que vem é isso. Só que acontece que tinha todo um lance psicológico também. Ele conseguia manipular as emoções das pessoas, ele conseguia fazer isso. Aí qual era o próximo passo dele, depois que ele ganhava confiança? Ele fingia que estava sendo alvo de inimigos, pessoas que queriam, também do Império de Diamantes, que queriam destruir ele. E aí fingia ataque, saía com a pessoa, assim, saía com a vítima, ia encontrar a vítima, e fingia que estavam perseguindo eles, mandava os amigos dele lá, fingir que estava perseguindo. Gente, era um negócio assim, de outro... que você fala, não é possível que essa pessoa fez isso. Nesses casos, ele enviava mensagens falando assim, olha só o que fizeram com o meu segurança, atacaram ele estava tentando me proteger, aí mostra a foto de um cara com suposto sangue na cabeça, era todo um rolê psicológico. E aí o que acontecia? Ele falava que as contas dele tinham sido congeladas porque ele estava sendo perseguido e pedia dinheiro emprestado, você me empresta só enquanto eu consigo resolver as coisas aqui, e porque a minha segurança está em risco. Enfim, ele pedia, a princípio ele pedia cartão de crédito, aí ele ia lá e estourava, depois ele pedia para a pessoa fazer um empréstimo, depois ele ia lá, estourava o dinheiro também, acabava o dinheiro, aí depois ele pedia cartão de crédito de novo, a pessoa falava que estava estourado, ele falava, então eu vou te empregar e você vai ligar pro seu banco e eles vão aumentar seu limite. E o que ele fazia? Ele enviava para a pessoa documentos falsos, como se a pessoa estivesse realmente ganhando muito dinheiro porque trabalhava na empresa dele, e assim os bancos davam esse aumento. E ele chegou a roubar, assim, $200 mil de uma pessoa, $300 mil de outra, e ele conseguia fazer isso. Quando a pessoa ia cobrar o dinheiro, ele dava um cheque falso e dizia, não, óbvio que o cheque voltava, né? E ele dizia, não, mas eu te dei o dinheiro, isso aí é problema do banco. E assim, gente, ele aplicou muitos golpes. E era um esquema de pirâmide. É um esquema conhecido, o nome é esquema Ponzi, que foi esse cara aí que criou esse tal de Ponzi. É um esquema de pirâmide que o dinheiro está sempre rodando. O dinheiro que ele estava roubando naquele momento, ele estava gastando já com a próxima vítima, já para ludibriar a próxima vítima. Então era uma jogada, era uma coisa difícil de deixar rastro, porque ele estava endividando os outros, ele não estava se endividando. Então, é uma coisa que, parando pra pensar, gente, se eu quisesse enganar alguém assim, eu não conseguiria. Eu realmente não conseguiria, eu não teria essa ideia, assim, de maligna de montar tudo isso, gente, é uma coisa absurda. Em 2019, ele foi preso pela Interpol na Grécia por usar um documento falso, um passaporte falso. Mais tarde naquele ano, ele é condenado a 15 meses de prisão em Israel, só que por causa da pandemia, ele sai 5 meses depois, por causa do coronavírus.
Ele também é procurado por vários crimes de fraude e falsificação pela Noruega, Suécia e Reino Unido. Como eu tinha dito antes, esse ano, 2022, a Netflix ela lançou um documentário sobre ele, chamado Golpista do Tinder, e é agora como ele ficou conhecido pelo mundo inteiro, que explica o que acontece, o que aconteceu, como que ele fazia os golpes, mas isso num olhar das vítimas, porque a princípio você pode pensar que só gente idiota cairia na lábia dele, mas olhando pelo olhar das vítimas, você vai ver que não, gente, que ele é um manipulador nível master e assim, provavelmente qualquer um cairia, quase todo mundo cairia. Depois do lançamento do documentário, o Tinder decidiu banir ele do aplicativo e outros aplicativos de namoro também, aplicativos e sites de namoro também decidiram banir ele. Mas isso só depois do documentário. Lembrando que ele já tinha saído em vários jornais e a história dele já estava fazendo barulho antes do documentário, viu? Hoje o Simon ele tem 31 anos e ele vive num complexo de apartamentos de luxo em Tel Aviv, que é a capital de Israel, com a namorada dele e também modelo Kate Conlin. Quando foi perguntada sobre os golpes do namorado dela, a Kate ela disse que as mulheres do documentário estão mentindo, porque que é o que o Simon sempre diz, quando ele quer se safar, ele diz que estão mentindo sobre ele, que na verdade são os inimigos dele, do Império de Diamantes, que querem destruir ele. Mas uma coisa que faz sentido é que ela disse que essas mulheres estão mentindo porque se não estivessem mentindo, ele estaria preso e não vivendo uma vida de luxo com ela. Em 2021, as notícias do canal 13 israelense descobriram outros golpes do Simon. Ele tentou fraudar jatos particulares de uma empresa e também iates particulares de centenas de milhares de dólares. E como eu disse, as fraudes dele não pararam por aí. Quando perguntaram para o Simon, os repórteres israelenses perguntaram para ele sobre tudo, ele falava mais uma vez que eram mentiras inventadas pelos inimigos dele. Ele afirma que cumpriu a sua pena e agora ele é um empresário legítimo, trabalhando no setor imobiliário no exterior. Ele também vende sessões de consultoria empresarial. Ou seja, o cara virou coach, ele virou coach. Ele deve estar ensinando outras pessoas a fraudarem também. Depois que as histórias, os jornais e tudo mais começaram a falar sobre ele em 2021, ele decide tirar os outdoors, as propagandas dos outdoors de Israel, a fim de se preservar. Em 2020, ele foi acusado de receber a vacina do Covid antes de outras pessoas, porque ele conseguiu alegar que ele era um médico. E assim, ele furou fila para conseguir a vacina. Ele continua afirmando que as pessoas no documentário estão mentindo sobre ele e que a Netflix, ele vai processar a Netflix. E eu só quero ver se ele realmente vai processar a Netflix, que é uma empresa multimilionária e provavelmente vai acabar com ele. Mas tudo isso, toda essa história do Simon Leviev, que tá por aí vivendo livremente, aplicando mais golpes ainda, e agora ele ficou famoso, só mostra que a justiça é uma piada, não só aqui, mas em todo lugar do mundo. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Um beijão e tchau, tchau!